Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema será o futuro do esporte olímpico no Brasil, com a prisão de Carlos Arthur Nussmann e do braço direito dele, Leonardo Griner. Para o tema, temos a presença do deputado Paulo Ramos. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Alegria sempre. E o prazer é nosso tê-lo aqui na cadeira cativa. Que bom, fico feliz com isso. É um dos 11. Que bom. Um dos 11 aqui. E também a presença do advogado, escritor e desportista Martinho Neves Miranda. Martinho, mais uma vez também quero agradecer a sua presença aqui no programa. Obrigado, Rui. É sempre um prazer estar aqui com você. Beleza, o deputado Paulo Ramos e o Martinho estão aqui com a gente. É que você, quando fala 11, não pensei que num debate desse eu ainda ia me lembrar do Brizola, com o grupo dos 11. Tá certo, é verdade. Carlos Arthur Nussmann e Leonardo Griner, ex-diretor de operações do COB, foram presos em operação da Polícia Federal e do Ministério Público denominada Unfair Play, que significa jogo sujo em inglês. Nussmann e Griner são suspeitos de intermediar compra de votos para que o Rio de Janeiro fosse escolhido sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quem decretou a prisão foi o juiz Marcelo Bretas, que também é o magistrado da Operação Lava Jato aqui no Rio. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor, eu vou fazer a pergunta ao Martinho, e em cima do que o Martinho falar, aí eu vou para o senhor também desse tema que a gente está tratando do futuro do esporte olímpico. Martinho, você como é um desportista, está na área já há bastante tempo, qual é a tua opinião? Qual é o futuro do esporte olímpico no Brasil com esse imbróglio todo, a prisão do Nussmann, do Griner, acusação de compra de voto? Olha, Rui, eu espero que esse fato, que é um fato histórico, né? Acho que é a primeira vez na história do esporte mundial que nós temos um presidente de um comitê recém-organizador dos Jogos Olímpicos preso. Muito embora seja lamentável, mas é uma realidade, né? O que eu espero é que isso sirva de alerta para a sociedade esportiva que o momento é de mudança. E uma mudança na base, né? Que os atletas, que todos aqueles que participem do esporte tenham a possibilidade de participar também do processo de escolha e de governança do esporte brasileiro. É isso, deputado. Precisa mexer na estrutura, porque a gente tem a CBDA. O Coraci, quase 30 anos presidente, foi preso. Temos problemas na Confederação de Tênis, na Confederação Brasileira de Basquete, que já tem uma nova administração. O Brasil foi suspenso, inclusive pela FIBA, pela Federação Internacional de Basquete, e agora no COB, deputado. Bom, eu estabeleço dois parâmetros, duas questões distintas. Eu não sei quais são os critérios que prevaleceram para a escolha de outras cidades em relação às Olimpíadas, em relação aos campeonatos mundiais de todas as modalidades esportivas. Eu não sei se quando a Olimpíada aconteceu, por exemplo, em Barcelona, será que os dirigentes de Barcelona conquistaram com toda a lisura a escolha de Barcelona? Será? Isso é uma questão. Posso fazer um parênteses, se Pode. me permite? Porque o senhor falou isso e me lembrou do Japão. Porque o Japão também chegou a ser noticiado compra de voto. Então, quer dizer, mundialmente, os dirigentes que são delegados e que votam, eles observam quais critérios? Só o Brasil, para sediar a Olimpíada, é que corrompeu delegados. E isto é uma coisa completamente distinta da utilização de recursos públicos no sentido de construir a infraestrutura para a Olimpíada. Isto é, se ficar comprovado que Arthur Nussmann, com outras figuras, se ele corrompeu delegados para trazer as Olimpíadas, já é algo extremamente danoso. Mas se isto foi um investimento, se havia outros propósitos em relação a tudo aquilo que seria investido para a realização das Olimpíadas, também tem que ser verificado. Agora, o que nós não podemos, e lamentavelmente, a imagem do Brasil fica comprometida
em função de algo que talvez tenha sido o critério ao longo dos anos para a escolha de sedes. Então, o que é preciso? Eu concordo com o Miranda. Quando ele diz o quê? Nós temos que verificar as raízes, a causa. O que é que antecede para resolver, para que tenhamos escolhas baseadas também em critérios éticos ou outros critérios vinculados ao esporte, para disseminação, para divulgar a prática esportiva, a competição esportiva, ter critérios. Isso é uma coisa. Agora, aqui é preciso também que haja uma investigação a mais rigorosa no sentido de saber a aplicação dos recursos. Aí é uma outra questão. De qualquer maneira, e você sabe da minha opinião várias vezes participando aqui, todas as modalidades esportivas no Brasil, todas, não são massificadas. O que há é uma apropriação de todos os instrumentos no sentido de privilegiar determinados talentos. O Brasil não se caracteriza por ter a massificação da prática esportiva. Ao contrário, fazem discursos como sendo o esporte agora fator de inclusão e não alguma coisa em que a prática seja socializada e os talentos sejam descobertos. Mas a prática esportiva não no sentido exclusivo de privilegiar talentos, até porque nós temos aí os atletas brasileiros em diversas modalidades que não têm nenhum patrocínio, vivem aí na maior indigência. Lutando, inclusive, né, deputado? Lutando até para ter uma alimentação melhor no período que antecede a competição. Quer dizer, é duro. O Brasil é um país atrasado na questão do esporte. Agora, o comprometimento do nome do país internacionalmente também é algo extremamente triste até para o esporte brasileiro. Bem, a Polícia Federal desconfiava que Nussmann, porque da primeira vez que ele foi levado coercitivamente para depor, ela já tinha encontrado uma chave de cofre suíço na residência dele no Leblon. O Nussmann, em 2 semanas, ele retificou a declaração de imposto de renda, informando a Receita ter 16 barras de ouro na Suíça. E o valor destas barras gira em torno de 2 milhões de reais. Martinho, digamos assim, entre aspas, foi inocência do Nussmann deixar a chave para a polícia achar? Geralmente tenta esconder tudo. Bom, eu não sou das melhores pessoas para falar sobre isso, que eu não participei do processo de investigação. Mas, voltando aí à tua pergunta inicial e à questão do deputado, essa questão que eu falei no início, da minha intervenção, a questão da estrutura, passa pelo processo democrático, né? Qual é a representatividade que os dirigentes têm hoje no Brasil? No mundo, você tem um colégio eleitoral para a escolha de presidente, de confederação, de federação, que não passa pelos maiores interessados, que são os atletas. Né, que literalmente são aqueles que suam a camisa para a obtenção dos resultados. É uma estrutura viciada. É uma estrutura que se distanciou da base. Quer dizer, é um problema que a gente vê, inclusive, na política, né? Quer dizer, a falta de representatividade. As pessoas que participam do processo esportivo não se sentem representadas. Elas não participam do processo. Então, se você não tiver uma mudança de estrutura na organização dessas entidades, vai continuar havendo esse distanciamento. Quer dizer, esses dois vetores, quer dizer, os dirigentes e os representados não se comunicam. Ao contrário, existe uma relação de dependência. Muito. Dependência. É verdade. Mas deixa eu aproveitar, por exemplo, que o Martins, sendo um homem importante como pela atividade que desenvolve, a atividade pública, né? Nós estávamos falando da imagem do Brasil. Aí o pessoal fala que tinha não sei quantas barras de ouro num banco na Suíça. Na Suíça. E a Suíça não fica exposta por ser o país da receptação, da lavagem de dinheiro. Do mundo, né, deputado? No mundo, Do mundo. Então, a imagem da Suíça não fica comprometida? Porque a grande questão é que existe um sistema que está no poder, que patrocina as orgias.
inclusive na hora da escolha. Porque eu não posso acreditar, não posso, que só o Brasil tenha corrompido delegados para trazer a Olimpíada para cá. Uma estrutura viciada, né, deputado? É isso. Até pela estrutura, conforme disse o Martinho, que não é de agora, das escolhas de Copa do Mundo e tudo mais. Você veja só, o ex-presidente da FIFA, João Avelange, que morreu recentemente, ele renunciou ao COI, o Comitê Olímpico Internacional, que era membro honorário. O mesmo fez da FIFA quando começou a se falar de corrupção. O Avelange ficou de 74 a 98, presidindo a FIFA. O Nussmann entrou em 95, ficou até agora no comando do COB, 22 anos. Aí dizem, tem dirigente que fala assim, isso é um cargo de vitalício. Não, sacrifício. Mas como é que pode ser um cargo de sacrifício, sacrifício se o cara não ganha vitalício. dinheiro? Não, mas deputado quer cargo de sacrifício, o cara não ganha dinheiro, tem salário, Martinho. Como é que pode ser isso? Voltamos, como um bolero de Ravel, a gente volta à questão da estrutura. Quer dizer, essas entidades esportivas, elas mantêm a mesma estrutura, pelo menos no Brasil, desde a ditadura Vargas. São organizadas sob a forma de associações sem fins lucrativos, né? E por serem organizadas em associações sem fins lucrativos, não têm os procedimentos de controle como existem nas sociedades empresárias, primeiro ponto. A segunda questão estrutural, terceira, nós falamos de processo democrático, o problema do profissionalismo, né? Você acabou de tocar nesse assunto. Eu, por exemplo, não posso ser dirigente esportivo para me dedicar 24 horas por dia, né? Você tem a sua atividade porque eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu vivo do meu trabalho. Né? Então, na medida em que o processo de escolha e de ocupação da cadeira é através de um trabalho, entre aspas, voluntário, você está excluindo 90% do mercado de pessoas qualificadas que poderiam dedicar o seu tempo e a sua capacidade para trabalhar pelo esporte. Aí você coloca, então, pessoas que são voluntárias. E aí eu só faço a seguinte pergunta, essas pessoas vivem de quê? Pois é, como é que vai pagar condomínio, conta, como é que vai comer, deputado Paulo Ramos? Só para aproveitar que eu sou um defensor da Era Vargas, para não dar a impressão, né, de que... Porque a Era Vargas está sendo destruída naquilo que há de melhor que vem da Era Vargas. Então, quando eu falo assim, a estrutura da Era Vargas, não. As pessoas é que são degeneradas. Não o processo que vem da Era Vargas. Mas, de qualquer maneira, não é esse o tema. Mas eu não posso, no momento que estão aí acabando, desmontando a Petrobras, para entregar a Eletrobras, aí já entregaram a Vale do Rio Doce, tudo aquilo, a legislação trabalhista, tudo aquilo que vem, não é? De positivo da Era Vargas, a Previdência Social Pública. CLT. Então, eu não quero deixar passar a observação sobre a Era Vargas sem tecer sem fazer essa observação. E ligando a Era Vargas ao esporte, São Januário, estádio do Vasco, foi palco dos discursos do Getúlio Vargas, como a divulgação da CLT. A CLT foi lá em São Januário. E eu estou diante do vascaíno. Exatamente. Muito bem, nós já voltaremos para a segunda parte do Arena Esportiva com o deputado Paulo Ramos e o Martinho Neves Miranda, que é advogado, esportista e escritor, para falar desse tema do futuro olímpico do Brasil. Já a gente volta no Arena Esportiva.